Fala galera, meu nome é Darizon Filho, eu sou médico de família e comunidade e quero falar hoje com vocês sobre DIU de cobre. O que é, como que ele funciona, para quem que está indicado ou não, como manejar os principais efeitos adversos e esclarecer um pouquinho sobre mitos e verdades desse dispositivo. Vamos lá? Bom, o que que é? Ele é um LARC, né, um Long Acting Reversible Contraceptive. Gastei meu inglês, hein? Ou seja, um dos métodos contraceptivos de longa ação que a gente tem hoje, assim como o Mirena e o Implanon. Ele é uma haste flexível de polietileno revestida por cobre, não tem látex, não tem borracha, apenas o polietileno e o cobre. Atua dentro da cavidade uterina sem ação sistêmica. Tem poucos efeitos adversos, a gente vai conversar um pouco sobre cada um deles daqui a pouco. Uma baixa descontinuidade, as mulheres costumam se adaptar bem a esse dispositivo. Tem uma durabilidade de até 10 anos. E não precisa daquelas lembranças diárias, como a pílula que precisa ser tomada todos os dias, as injeções que tem que ser lembradas de mês em mês ou a cada 3 meses. Bom, mecanismo de ação. Não é muito certo ainda, mas acredita-se que ele cause uma inflamação local na cavidade uterina, levando ao espessamento do muco endocervical, que impede a ascensão do espermatozoide. Ele também causa, por meio dessa inflamação, uma inviabilidade da fecundação por conta de danos no ócito. É o que se acredita que ele faça. Vamos falar agora um pouquinho de quem pode usar, ou melhor, quem não pode usar o DIU. É um método muito democrático, quase todas as mulheres podem fazer uso do DIU, tá bem? São poucas as contraindicações efetivas que a gente tem para esse método. Aqui tem uma lista elaborada pela Organização Mundial de Saúde a respeito das situações clínicas que a gente tem na nossa prática diária e as recomendações de 1 a 4, sendo que aquelas 3 e 4 são onde os riscos superam os benefícios, que são essas em destaque que eu vou reunir na seguinte tabela, dividindo basicamente em risco de sangramento ou perfuração e risco de infecção associado ao uso do dispositivo. Então vamos lá, risco de sangramento, pós-parto de 48 horas a 4 semanas, momento em que o útero ainda está muito amolecido, não é bom colocar o DIU. Lúpus com trombocitopenia severa, um risco de sangramento aumentado. Doença trofoblástica gestacional, mioma submucoso. Eu quero destacar aqui que não é mioma, ponto, é o submucoso, o intramural, o subseroso não inviabilizam. A questão é quando você tem uma alteração da cavidade uterina. Malformações millerianas, seguindo a mesma lógica, você altera a cavidade intrauterina e você corre o risco de ter uma menor aceitação, um risco de perfuração desse útero. Na parte infecciosa, bom, um pós-parto séptico, um pós-aborto séptico, eles contraindicam a colocação do DIU. Uma doença inflamatória pélvica atual, ou nos últimos 3 meses, ela é uma contraindicação e é muito importante que a gente avalie isso na anamnese, no exame físico. Uma mulher com dor pélvica, com dor à mobilização do colo, com corrimento sugestivo de DIP. A gente tem que excluir essa etiologia, essa doença, tratá-la adequadamente para só então colocar o DIU. Cervicite, muitas vezes na hora que a gente vai colocar o DIU, vai fazer o especular, a gente percebe que tem uma cervicite em curso, ou a AIDS, e aí aqui eu estou falando da doença AIDS mesmo, gente, não estou falando da infecção por HIV, a pessoa pode ser portadora do vírus, mas está clinicamente muito bem controlada e isso não seria uma contraindicação para colocar o DIU. Bom, inserção e segmento, beleza, a gente vai colocar o DIU na paciente, né? Primeiro, é muito interessante que seja explicado tudo isso que a gente está conversando aqui hoje para a paciente e que ela assine um termo de consentimento livre e esclarecido. Existem diversos modelos, protocolos, as prefeituras geralmente disponibilizam isso, bem como os planos de saúde. Quando que ele pode ser colocado? Qualquer dia do ciclo, não tem um dia específico, tá? Tem que estar menstruada. Não precisa estar menstruada. Tem que estar em tal dia. Não precisa. Qualquer dia do ciclo. Só é importante a gente descartar gravidez. A mulher não pode estar grávida, então a gente tem que ter uma anamnese legal aí, se for necessário, fazer um teste rápido e para ter certeza de que ela não está grávida. Fazer uma reavaliação após a inserção dentro de 30 a 45 dias, onde a gente vai fazer um exame físico, verificar como que está bem posicionado ali o DIU, se não teve intercorrências. Sempre aconselhar que essa paciente utilize um segundo método contraceptivo entre a colocação e essa reavaliação, né? Para a gente garantir que ela não tenha uma gestação indesejada. E eu gosto muito de falar também para as pacientes que o DIU ele vai, no caso, evitar uma gravidez, mas ele não previne DSTs. Então o uso da camisinha continua valendo, tanto a masculina quanto a feminina. Muito importante a gente falar disso com os pacientes. O que não precisa, então a gente já falou, não tem que estar menstruada,
não precisa já ter engravidado, não tem que ter mais de 18 anos, pode ser colocado sim em adolescentes que já são sexualmente ativas. Não precisa fazer uma profilaxia com antibiótico terapia antes de colocar o DIU. Não precisa fazer um ultrassom antes ou depois, tá bem? Também não precisa ter um Papa Nicolau antes da inserção do DIU. Nada disso é exigência para a gente se valer desse método contraceptivo. Tranquilo? Vamos lá. Intercorrências e efeitos adversos. O que é mais comum? Bom, sangramento uterino é o mais comum de todos, tá? Boa parte das mulheres vai encarar um sangramento aumentado, principalmente nos 3 primeiros meses após a inserção, e junto com a dor é um dos principais motivos de descontinuidade. Aproximadamente 20% das mulheres podem querer retirar o DIU por conta do sangramento uterino. Ele tende a diminuir depois de alguns meses, melhora muito com o anti-inflamatório. A minha sugestão aqui é o ibuprofeno de 6 em 6 horas por 5 dias no período que tiver o sangramento. Tá? É uma medicação que tem no SUS, está na Remume e de fácil acesso, mas você pode utilizar outros. Se tiver sintomas muito importantes, o sangramento estiver realmente muito aumentado, estiver deixando a paciente mais anêmica, estiver te preocupando, não melhorar com a medicação, você pode sim suspeitar de algumas causas, como o DIU mal posicionado, uma gravidez, uma doença inflamatória pélvica, uma miomatose, talvez nesse caso tinha um mioma ali submucoso, uma malformação uterina, câncer de endométrio, principalmente nas mulheres acima de 40 anos com fatores de risco. E aí sim, claro, vamos pedir um ultrassom, vamos avaliar para ver se tem alguma coisa séria acontecendo. Dor, né? As cólicas, elas vêm principalmente junto com o sangramento e esse parzinho leva muitas vezes à descontinuidade, embora não seja tão comum descontinuar. E assim como o sangramento melhora com o anti-inflamatório, tá? Pode entrar com o ibuprofeno da mesma forma. Se tiver sintomas importantes, vamos investigar se está mal posicionado, se esse DIU não está sendo expulso, se não tem uma gravidez ectópica. O DIU ele não aumenta a chance de gravidez ectópica, mas quando ela acontece, ela costuma ser ectópica. É bem importante a gente ter essa diferenciação, porque esse é um dos mitos em que as pessoas costumam acreditar, eu vou ter uma gravidez, né, problemática se eu estiver utilizando o DIU, tá? Não, a chance de engravidar é muito baixa, mas quando ela acontece, ela pode sim de fato ser ectópica. Uma doença inflamatória pélvica, mioma, bom, enfim, as mesmas coisas. Vamos lá. Reação vagal, esse é outro que é muito comentado, né? Na hora da inserção do DIU, a gente faz o pinçamento do colo do útero e a gente vai explicar isso mais para frente no próximo vídeo sobre a técnica exata de inserção do DIU. A mulher ela pode ter uma reação vagal, né? Ficar bradicárdica, ter hipotensão, palidez, né? Uma sensação de fraqueza. E na minha prática eu percebo também que muito na hora da esterometria, que é a hora que a gente coloca um aparelho dentro da cavidade, isso pode acontecer também. Geralmente isso não é uma intercorrência séria, deixar a paciente em decúbito dorsal, pode oferecer água, em observação costuma resolver o caso. Perfuração uterina é um medo que todos têm, embora seja uma intercorrência muito rara. Estima-se que de 1 para 1000, né? Para 1000 colocações de DIU a gente vai ter uma perfuração, ok? Os sinais de perfuração são inespecíficos, provavelmente a pessoa não vai identificar na hora da colocação que foi perfurado o útero, a paciente vai evoluir com dor, que não melhora, pode ter sangramento, cólicas, e diante dessa suspeita da perfuração, a gente vai fazer uma radiografia de abdômen que vai constatar o DIU dentro da cavidade abdominal. E aí tem que ser encaminhado de fato para a cirurgia para remover esse DIU. Doença inflamatória pélvica, né, as infecções. O DIU ele não é um fator de risco para doença inflamatória pélvica, mas de fato ele está associado com maior recorrência no primeiro mês. Tá? No primeiro mês, sim, pode ter uma maior incidência de doença inflamatória pélvica, mas após o primeiro mês, não. A doença inflamatória pélvica está muito mais relacionada com exposição a DSTs, tá bem? Lembrando que na clínica, um dos sinais que a gente tem mais sensíveis é a dor, a mobilização do colo. Tem que examinar mesmo o paciente. Se for o caso, você pode prescrever doxiciclina 100 de 12 em 12 por 14 dias, uma dose de CEF 500 mg e IM dose única. Essa é uma sugestão de tratamento, tá certo? E não é necessário remover o DIU, tá? A mulher colocou o DIU, tá com uma DIP, depois de colocar o DIU, pode apenas tratar, não precisa remover ele necessariamente. Mas é claro que isso é negociado com a paciente.
Por fim, mitos e verdades, o que a gente tem a respeito do DIU, né? Primeiro, DIU de cobre é um método contraceptivo seguro. Verdade, ele é seguro, tá bom? A sua taxa de falha é por menos 0,4% ou até menos. Ele chega a superar os métodos orais, né? Contraceptivos orais combinados. Muito, muito seguro. DIU de cobre só pode ser utilizado em mulheres adultas que já engravidaram. Isso daqui é mito, como a gente falou agora há pouco. Adolescentes também podem colocar e você não precisa que a paciente tenha engravidado, ela pode ser nulípara. Uma paciente nulípara, talvez ela tenha uma inserção mais difícil, né? O orifício do colo seja mais difícil de você inserir o DIU, mas não contraindica. DIU de cobre aumenta o risco de infecção. A gente acabou de conversar a respeito disso, né? No primeiro mês, sim, ele está associado a maior ocorrência de DIP, mas após o primeiro mês isso já não acontece. Mito. Inserção do DIU pode ser dolorosa. Gente, isso é verdade, tá? Vai muito de paciente para paciente. Tem algumas que realmente sentem bastante dor na hora da inserção. Já foram feitos alguns estudos para verificar se é possível fazer medidas analgésicas, mas nenhum teve grande qualidade de evidência aí. Foram feitos com anti-inflamatórios prévios, algumas pessoas fizeram com misoprostol, mas não tiveram claro benefício, ok? DIU de cobre é contraindicação para ressonância magnética. Nossa, o DIU vai sair voando pela sala da ressonância. Não, isso daí é um mito, tá bem? É bem tranquilo mesmo, a pessoa que tem DIU ela pode sim fazer exame de ressonância magnética. E por fim quero agradecer, pessoal, esclarecer que este vídeo tem um conteúdo com a finalidade de educação médica, não serve para aconselhamento dos pacientes, ok? Se este for o seu caso, procure sua médica, sua enfermeira, enfim, seu serviço de saúde para os devidos aconselhamentos. Eu espero que vocês tenham curtido. Se tiverem dúvidas, conselhos, críticas, por favor, postem, coloquem nos comentários, deixem sua curtida e até o próximo vídeo. Um abraço, galera!